O programa Momento Jurídico está no escritório do Dr. Miranda Guimarães, especialista em Direito Internacional. Vamos conversar sobre gestão de contratos, que é uma questão que, neste momento, transcende o mundo jurídico. Dr. Miranda, uma satisfação muito grande estarmos aqui, sendo recebidos no seu escritório. Um bom contrato conduz as partes a satisfazerem seus respectivos interesses, mesmo quando forem divergentes. Qual a sua avaliação a respeito? Regiane, muito bom dia. É um prazer é meu. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E o que nós colocamos como importante nos contratos é que muitos contratos os advogados são considerados como obstáculos. E a pessoa diz, vai para o advogado e não vai sair esse contrato. Então, o contrato pegou um jeito de ser um contrato feito por advogados para advogados visando um litígio. E as partes não querem isso. As partes querem um contrato onde as duas partes ganham. Win-win, o conceito win-win. Ganha-ganha. Então, quando o mundo jurídico requer um contrato para que dê certo, o mundo advocatício ainda vê o contrato como algo que vai dar errado, pode dar errado, e dando errado é feito para dar errado. E como pode dar errado? Ele pode dar errado com as expectativas erradas. As pessoas têm uma expectativa e a outra tem outra. O escopo, o objeto do contrato vem a ser um contrato sem meta. Não sabe o que vai acontecer no contrato. Muitos contratos são contratos longos, complexos. E o objeto do contrato vem a ser algo que ainda as duas partes não sabem como é que vai sair. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma hidrelétrica. Muitas vezes não sabe como é que vai ser, porque depende do que venha a acontecer durante o contrato. Então, ele precisa ter um escopo, um objeto flexível, que as partes consigam alterar. Mas esses critérios flexíveis não é um critério aberto. Ele precisa vir a ser... ter esses critérios previamente. Então, é um contrato que pode dar errado se não for flexível, mas se for inflexível, certamente dará errado. Sim, os contratos, como todos sabem, são instrumentos necessários para o reconhecimento de direitos e deveres de ambas as partes. Exato. O que ocorre no contrato, que muitas vezes a pessoa pega um contrato, um pedaço de papel, e diz, vamos assinar um contrato. Mas o contrato tem milhares de situações antes de chegar ao contrato. Então, há um ciclo de existência do contrato que se chama ciclo de vida do contrato. Né? Como funciona? Ele tem uma parte primeira não vinculativa, que a pessoa convida a outra para negociar, sem vinculação. Então, eles vão estudar e vão chegar a uma confidencialidade, para não colocar em risco o próprio negócio com outras pessoas interferindo. Então, esse contrato vem a ter uma negociação, e essa negociação parte de uma carta de interesse. Onde é que nós queremos chegar? Aí, dentro disso, é estabelecido um procedimento de negociação, que são os MOU, os Memorandum of Understanding, que são as cartas de entendimento. A carta de entendimento ela é tão boa para um negócio que, muitas vezes, nos contratos, as pessoas chegam em determinado momento. E o que ocorre? Volta para trás e começa tudo de novo. E são negociações intermináveis. Com o memorando de entendimento, a pauta do dia é determinado assunto. Resolve aquele assunto, ele fica resolvido e vai como numa escada crescendo. Então,
é muito mais tranquilo. Depois da negociação, nós temos uma fase vinculativa, porque essa fase era não vinculativa. Então passa a ter uma fase pré-contratual. E aí passamos depois para uma fase, que aqui se pode ver, uma fase contratual. E essa fase contratual, ela passa por uma execução, mas antes da execução temos a pré-execução. Tudo aquilo que é necessário para executar. Depois uma due diligence, para ver se tudo está certo e tudo vai dar certo, licenças, licenciamento ambiental, etc. A fase de execução, onde vão ser feitos, por exemplo, numa obra, vai ser executada. Entra a engenharia, a construtora, né? E aí, depois disso, vem a fase do encerramento. Então, na fase pós-contratual, depois que foi encerrado, há uma série de coisas a fazer, né? Se é ciclo de vida, eu prefiro o ciclo de existência do contrato. Se é ciclo de vida, essa é a fase do fantasma, né? Que depois... né? E tem a fase da reencarnação do contrato, que é quando o contrato vai ser refeito ou ele tem uma continuidade desse contrato. Então, a fase pós-contratual, ela encerra o ciclo de vida do contrato, né? E aí nós ficamos com toda esse ciclo fechado, e para isso temos métodos, formas, fórmulas e técnicas, instrumentos e ferramentas. A gente vê mais ou menos 3 ferramentas. Ninguém imagina ser tão complexo, né, a estrutura de um contrato. É verdade, e várias pessoas trabalham nele. Existe uma profissão que é o administrador contratual. O administrador é aquele que imagina o contrato, planeja o contrato. Daí ele tem 3 oficiais. O arquiteto contratual, que deve ser um advogado, que faz a estrutura do contrato. O engenheiro contratual, que dá o corpo do contrato, as cláusulas que as partes vão se comprometer. E tem o oficial de logística contratual, todos devem ser advogados, porque são partes técnicas de direito. É uma equipe. É uma equipe, é uma equipe. E esse logístico é aquele que faz toda a logística e os papéis para que o contrato possa ser Por isso que demora tanto, né, muitas vezes. Demora. O contrato é tão complexo quanto um processo, só que ele não demora como um processo. Mas, doutor Miranda, na sua avaliação, os contratos, por serem um tema assim tão dinâmico, né, porque né, um tema dinâmico, possam também fazer parte de qualquer profissão pode adotar a execução de um contrato? Sim, pode, é o que tem acontecido. Ultimamente, principalmente assim de um tempo para cá. Principalmente quando a economia depende dos contratos. Não há economia sem contrato. Mas muitas vezes os advogados trancam o contrato, obstaculizam o contrato e dizem, assim não pode ser, eu não aprovo. Mas aí os engenheiros, os economistas, os arquitetos mesmo começaram a tomar conta. Os economistas dizem, eu preciso que o contrato saia. Não manda isso para o advogado. Mas o advogado tem que entender que essa é a maneira com a qual as pessoas necessitam. Nós não somos o fim dos contratos. Os contratos têm um fim que é a consecução do objetivo. O contrato não é um fim em si mesmo, mas é um meio para um fim. O contrato é uma revolução no conceito de vinculação das partes? Sim, essa nova visão do contrato é realmente uma revolução, porque ele amplia o contrato. Veja essa parte negocial, todas as fases do ciclo do contrato. Isso é algo extremamente revolucionário e é uma evolução no conceito dos contratos. Essa que é a realidade que nós nos defrontamos hoje. É tão complexo o tema e tantas coisas precisam ser, né, conhecidas, que são realizados seminários a respeito. Sim, seminários, cursos,
existe várias pós-graduações em relação a isso, e realmente nós temos um momento na história jurídica em que o contrato transcendeu realmente, como disseste, transcendeu o mundo jurídico. Ele não pertence aos advogados. Os advogados... Não só aos advogados. Não, mas não pertence aos advogados. Nós, advogados, não podemos achar que contrato é uma propriedade da profissão. Nós somos um instrumento, mais um, para que o contrato funcione e dê certo. Esse é uma visão que nós temos que compreender muito bem. Nós, advogados, temos que compreender muito bem isso. Mas algum detalhe que o senhor queira destacar? O senhor realiza viagens, né? O senhor dá palestras. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, ocorrem palestras, tendo em vista que eu atuo nesse ramo há 40 anos. Muita gente me pede para fazer palestra, colegas para falar na própria OAB. O senhor é bem atuante, né, junto à OAB-RS? Sim, um pouco demais até. Nos encontramos sempre nos eventos, não é? Um pouco demais até, porque cansa muito, mas como se diz, é uma adição, um vício. A OAB é um vício. E é uma confraternização sempre, né? Encontrar com os colegas, numa troca de ideias, não é? Nas suas diferentes especialidades. Sim, e realmente eu aprendi muito com os colegas da Ordem dos Advogados, é algo realmente muito bom. E essa gestão eu sou suspeito para falar, porque tenho muitos amigos, né? Desde o presidente a todos que funcionam, os presidentes, porque o nosso presidente Lamáquia, o Breyer, o Marcelo Bertolucci, todos eles, os nossos vice-presidentes Pelizero, o Fara, são grandes amigos e é uma satisfação estar no convívio dessa turma. Doutor Miranda, foi uma satisfação muito grande estarmos aqui. A gente se encontra sempre em eventos. Até o nosso próximo encontro, então. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado pela visita de vocês. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado. Eu acho que ficou bem esclarecida, então, essa questão de contratos, não é? Porque muitas pessoas não entendem e o senhor esclareceu bem. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.